Fala galerinha, estou aqui numa das salas do nosso colégio, dentro do Minecraft, e hoje eu venho mostrar para vocês uma aula completa de história que gravamos essa semana. Fique com o vídeo aí e espero que apreciem a aula. Todas as nossas aulas são desse naipe. 1 minuto. Desgramada. Mutem o microfone. Parem de jogar Joaquim. Não vale jogar Joaquim Pô na sala. Os dois ali da frente. Que isso? Tá gravando, Elton? Já está gravando, tá quase Você 15 corta. horas, quase 15 horas pode começar. Rita, volta desgramada. Eu queria saber Beleza? Vamos lá. Ô Rita, Pessoal, vamos lá, volta bora lá. desgramada. Gente, me ajuda, eu não sei como funciona isso daqui não. Último aviso aí. Mutem o microfone. Vamos lá, que a gente não pode enrolar. Tem aula de campo. Beleza? Beleza. Certo. Ok. Vamos lá então. Volta Boa tarde. desgramada. Pera aí, rapidinho, Roma, só deixa eu banir esse cara aqui. Quem tá cantando aqui mesmo é o Sir Pesadelo, né? Não bane. Dá mais uma chance pra ele aí. Vamos começar de volta. Vai, deixa ele aí. Não falem nada. Tranquilo? Só falem da matéria. Beleza? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo. Eu sou bacharel em Física, não em História. Eu sou o mesmo professor que deu a matéria de Física para vocês na quarta, amigo do Elton. Boa tarde, lindinhos e lindinhas. E hoje a gente vai ter uma aula de História, certo? Que é o início do nosso curso completo de História Geral para Ensino Fundamental, Médio e Superior. Quem aí gosta de História? Escreva no chat. Isso aí, pessoal. Beleza? História é muito legal. E o que a gente entende por história? História, pessoal, é uma ciência que analisa os processos e eventos ocorridos no passado com a tentativa de explicar a realidade presente, certo? Para facilitar o nosso estudo, nós dividimos a história, a gente chama isso de historiografia, nós dividimos a história em períodos, certo? Então, vamos verificar aqui quais são os períodos, os principais períodos que nós conhecemos na historiografia tradicional. Pré-história, antiguidade ou idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Quem não conseguir ler, é só alterar o campo de visão aí, certo? E aproximar, que fica mais fácil. Beleza? Todos esses períodos históricos têm características... Vocês não estão ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá, tem gente que tá reclamando que não tá ouvindo aí. Qualquer coisa, falem. Beleza? Então vamos lá. Todos esses períodos históricos aqui, dessa divisão tradicional, eles têm certas particularidades. Beleza? A pré-história, a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Nessa primeira aula a gente vai focar na pré-história, certo? O que a gente define como pré-história? É o momento da nossa cronologia histórica do estudo dos povos anteriores à invenção da escrita, certo? Vocês já devem ter estudado na escola, por exemplo, DC e AC é antes de Cristo e depois de Cristo, que é a nossa divisão tradicional, beleza? Não se esqueçam que o nosso país foi colonizado por portugueses. Nós estamos aqui no Ocidente e nós crescemos num país de cultura predominantemente cristã, que foi o legado dos europeus. Então, nós dividimos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos seguir em frente. Então hoje a gente vai focar na pré-história. Beleza? Então, unidade 1, pré-história. E como eu falei para vocês, é o estudo dos povos anteriores à invenção da escrita. E a primeira aula é o começo da história humana. Não sei se vocês já tiveram essa matéria no colégio ou na faculdade, tanto faz, mas quem não teve vai aprender algumas coisas diferentes aqui, talvez que não tenham aprendido no colégio. As origens do ser humano, por muito tempo, elas ficaram restritas a narrativas religiosas, filosóficas e mitológicas. Quando eu falo religiosas, é que quando os nossos ancestrais não sabiam as nossas origens, não conheciam de onde nós viemos, de qual local nós viemos, as tentativas de explicar as nossas origens tinham por base a religião, certo? Lendas e deuses e
crenças locais tentavam explicar quais eram as nossas origens. Depois, no século V não, perdão, no século IV, no século V, especialmente no período clássico, vieram as narrativas filosóficas e depois as narrativas mitológicas. Todas essas foram tentativas de explicar as nossas origens. Contudo, o que ganhou espaço, de certa forma, foi a visão científica de mundo. A visão científica, ela se sobrepôs a todas essas outras visões de tentativa de explicação da origem do ser humano. Então, a ciência questionou as narrativas para entender o surgimento da humanidade, o surgimento da nossa espécie e também das outras espécies em geral, beleza? De todos os animais que existem no planeta Terra e no universo, todos os seres vivos, digamos assim. Então, a ciência suplantou todas essas narrativas aqui. Tranquilo? Então, vamos seguir em frente. Pode ir no banheiro, não precisa pedir licença, vai lá. Entre as principais técnicas científicas utilizadas para a compreensão da origem do ser humano, as duas principais são a arqueologia e a paleontologia. Vocês sabem me definir o que significa cada uma? O que faz a arqueologia e o que faz a paleontologia? Alguém sabe me definir aí no chat mesmo? Não? Beleza, obrigado pela sinceridade. Descobre os ossos, é boa. Isso, boa. Alguém já respondeu ali. Tranquilo? Então, a arqueologia, existe uma diferença fundamental entre as duas, beleza? Não são a mesma coisa, porque se fossem, se chamariam a mesma coisa. Então, a arqueologia estuda as culturas do passado, por meio de vestígios deixados por elas. Por exemplo, utensílios, monumentos e pinturas, todas as culturas que nos antecederam, digamos assim. Isso é o estudo da arqueologia. E existe a paleontologia, que estuda os fósseis de seres humanos e animais, beleza? A paleoantropologia estuda os fósseis só dos seres humanos. E a paleontologia estuda dos animais também. Beleza? Então, essas são as duas principais ciências, digamos assim. Desculpa, você pode me repetir o bagulho lá, velho, da arqueologia? Claro. Você quer que eu repita o quê? Tudo? Não, da arqueologia só, velho. Tá, tranquilo. Então, como você está conseguindo enxergar ali, né? Sim. Tá, então a arqueologia, ela foca no estudo das culturas e do modo de vida dos nossos ancestrais. Beleza? Isso é arqueologia. É como eles viviam. Beleza? A paleontologia estuda os fósseis de seres humanos e animais, ou seja, o corpo dos nossos ancestrais. Tranquilo? E existe também, que eu não escrevi no quadro, existe também a paleoantropologia. Beleza? Que estuda só os seres humanos. Tranquilo? Entendido? Beleza, então. Vamos seguir em frente. São as duas principais ciências, digamos assim, disponíveis que nós temos hoje para investigar o nosso passado histórico. Né? Beleza? Então vamos lá. Essas duas ciências utilizam técnicas de escavação e datação, beleza? Então anotem isso. Escavação e datação de vestígios do passado. As hipóteses, como todas as teorias científicas, são revisadas de tempos em tempos. O que significa? Significa que em um método científico, quem for ser cientista, né, quando você descobre algo novo, o novo ele substitui o antigo. Certo? Então é por isso que as hipóteses têm que ser revisadas de tempos em tempos, porque a ciência está sempre em avanço, ela nunca termina. Tranquilo? Então, datação e escavação são os dois principais processos científicos, dois principais processos, tanto da arqueologia quanto da paleontologia. Beleza? O que vocês precisarem é só perguntar. Eu já respondo aí para vocês no chat, só um minuto. Opa, perdão pessoal, repeti um slide aqui, mas tranquilo. Já me acertei aqui. Vou explicar o que é datação agora, olha lá. Datação é o estabelecimento de uma data exata ou aproximada de uma fonte ou vestígio de época. E para isso, utiliza-se aquilo que a gente chama de
isótopo do carbono 14. Eu não vou falar de física aqui porque a gente tem que se focar em história, beleza? Mas é um processo radioativo que indica a idade de um determinado fóssil. Não sei se vocês já devem ter visto, por exemplo, fósseis de dinossauros, fósseis de seres humanos ancestrais, os nossos ancestrais. Então, esse processo de datação é você determinar a idade média, né, de um fóssil que já entrou em decomposição há muito tempo, certo? E esse processo utiliza isótopos de carbono 14, que é a parte mais da física e da química, não é o nosso objetivo aqui, beleza? Então, seguindo em frente, eu já respondo as perguntas do chat, beleza? E fóssil, a definição formal de fóssil é um vestígio de um ser vivo ou atividade biológica preservado em ambiente natural. Como eu disse, um vestígio de qualquer ser vivo que há muito tempo já se entrou em decomposição, já morreu, certo? Assim como toda a história evolutiva do ser humano e da vida no planeta Terra, e é utilizado como fonte histórica, certo? Como estudo e como análise. Beleza? Para entender o que aconteceu no passado. Isso é um fóssil. Beleza? Nada muito difícil por enquanto. A atividade fora de sala é surpresa. Uma múmia pode ser... uma múmia a ossada da múmia é um fóssil, certo? Beleza? Então aí a gente entra no conceito de pré-história. O conceito de pré-história surgiu em 1850, pessoal. Como eu falei para vocês no começo da palestra, eram os povos que ainda não haviam desenvolvido a escrita. Então foi isso que dividiu a pré-história da história formal, que começa com as primeiras civilizações. A Mesopotâmia, a Fenícia, o Egito, a Grécia, Roma e China. São essas 6 primeiras civilizações, certo? Quando elas foram definidas pela história, é porque elas já haviam desenvolvido o processo de escrita. Tudo que veio antes da criação da escrita, nós denominamos como pré-história. Beleza? Essa foi uma definição que os estudiosos, em meados de 1850, adotaram para a historiografia convencional. Beleza? É meados de 1850, eu acho que é 1851. Beleza? Para quem perguntou da data aí. Certo? Vamos lá. AC é antes de Cristo. Não, é 1850 DC, nesse caso. Não AC, beleza? Eu esqueci de colocar ali. 1850 depois de Cristo. Foi no século XIX que começou o estudo da antropologia e da arqueologia. Beleza? Eu já respondo todas as mensagens, aqui é muita gente mesmo. Então a escrita, pelos historiadores, a definição convencional dos historiadores sobre escrita, é que a escrita é a fronteira que separa o conceito de pré-história e distingue um povo dito civilizado de um povo chamado de bárbaro, ainda que esse povo fosse contemporâneo dos europeus no século XIX. O que isso quer dizer? Quando os historiadores do século XIX, em sua grande maioria europeus, definiram o conceito de pré-história, naquela época ainda haviam povos que não tinham desenvolvido a escrita. No século XIX, um exemplo, índios, certo? Os índios da América Central, da América do Sul, da América do Norte, certo? Os povos da Oceania, tranquilo? Nativos da África, aborígenes, eram povos que ainda não haviam desenvolvido escrita, já no século XIX, enquanto a Europa já havia se desenvolvido através da escrita. Beleza? Então, por isso que essa definição de pré-história é baseada na escrita, e não no tipo de civilização, no tipo de cultura, no tipo de religião, e assim sucessivamente. Tranquilo? Vou mandando as perguntas aí. Essa matéria é de ensino médio, beleza? É que é pré-história mesmo. Antes de começar Mesopotâmia, Fenícia, Egito e por aí vai. Os primeiros que criaram o primeiro povo que criou a escrita, é difícil definir. Na Mesopotâmia tinha a escrita cuneiforme. A Fenícia nos deu o legado do nosso alfabeto tradicional, que nós conhecemos hoje. Os chineses tinham os pictogramas, certo? Então, cada civilização tinha sua própria escrita. Entre as principais teorias sobre o surgimento do homem e as origens do ser humano e dos seres vivos,
sem dúvida nenhuma está a teoria da evolução, também do século XIX, proposta por um naturalista chamado Charles Darwin, que escreveu um grande livro científico, talvez um dos maiores livros científicos da história da humanidade, chamado A Origem das Espécies. Darwin, ele passou 5 anos no navio dele, né, chamado Beagle, dando a volta ao mundo e coletando dezenas e centenas de espécies para estudo. E com isso ele formulou uma hipótese que mais tarde veio a ser aceita como teoria principal para a origem do homem e dos seres vivos em geral. Beleza? E essa teoria é chamada de evolução. E tudo isso ele relata no grande livro científico chamado A Origem das Espécies. Vamos ver um pouquinho o que é a teoria da evolução. Parece que não é muito aula de história, né? Mas a gente sempre tem que começar pelo começo, né? Até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, na Revolução Russa, na Revolução Francesa. Tudo tem um começo. Então, e o começo é a pré-história. Vamos começar aqui pelo final, pela queda do Muro de Berlim, né? Daí não dá. Beleza? A teoria da evolução nos diz que a humanidade e todas as espécies são um fruto de uma longa evolução natural dos seres mais simples, bactérias, cianobactérias, até os mais complexos, que vocês vão ver na parte de biologia, especialmente na parte de biologia evolução. Beleza? Então, os seres vivos, ao longo do tempo, através de processos de adaptação, certo? Eles se adaptarem ao meio ambiente, através de um processo de descendência, ou seja, gerar descendentes, ter filhos, certo? Coisa que todos nós fazemos, né? E através da mutação, os seres vivos saíram de um estágio mais simples e foram para um estágio mais complexo. Essa é a teoria da evolução de Charles Darwin. Havia outras teorias também, certo? Mas essa é a mais cientificamente aceita, digamos assim, até os dias de hoje, tanto na academia, né, na universidade, quanto fora. Tranquilo? Porém, há pessoas que questionaram, e vocês devem saber quem, com certeza. Tranquilo? Como eu falei para vocês ali, teoria da evolução aplicada a seres humanos nos diz que homens e macacos são parentes próximos com um remoto ancestral comum. Beleza? Não é que o homem descendeu do macaco. Não. É que o homem e o macaco possuem um ancestral comum. Beleza? Se nós voltarmos no passado, há 300, 400 mil anos atrás, a nossa linhagem do Homo sapiens, o que nós somos hoje, e a linhagem do macaco, elas entram na mesma ancestralidade, possuem um ancestral comum, certo? É como se nós fôssemos filhos do mesmo pai, beleza? Vocês eram um girino. É isso que diz a teoria da evolução, beleza? Brincadeira, pessoal. Vamos seguir em frente. Parece mais biologia, né? Do que história mesmo. Deixa eu ver se eu peguei a certa aqui. Beleza. Durante a história, né, houve muito conflito entre a ciência e a igreja, digamos assim, né? Especialmente a teoria criacionista, que ainda hoje encontra espaço, né, de certa forma, na mentalidade de algumas pessoas que, por crença, não resolvem abandonar a religião, até por um lado cultural, digamos assim. Mas o evolucionismo sempre foi muito combatido pelo criacionismo, né? E vocês sabem me definir, por exemplo, o que é criacionismo. Alguém poderia me dar uma definição fácil aí no chat, sem ser a definição da fogueira santa, por favor, né? Então, criacionismo, de certa forma, é a criação de um mundo por uma entidade divina, ou por várias entidades divinas, certo? Então, é uma doutrina baseada na ideia da criação do mundo por um ser divino. Os gregos e os romanos, certo, da antiguidade, acreditavam no politeísmo, ou seja, que o mundo era fruto de vários deuses, certo? Não era apenas um deus. Os hebreus, que hoje são os judeus, acreditavam no monoteísmo, ou seja, o mundo não era fruto de vários deuses, era fruto de um único Deus só. Então, politeísmo, vários deuses, monoteísmo, um único Deus, e ateísmo, ausência de Deus, ausência da crença em Deus, perdão. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguindo em frente que nós precisamos fazer a nossa aula de campus.
Perguntas, pessoal? Pode, grave. Como nós estamos numa aula introdutória, mais para frente nós vamos estudar a história das religiões também, de todas elas. Não se preocupem, esse é um curso completo de história para vocês, beleza? Mas eu coloquei ali as 3 principais religiões do mundo, certo? As maiores, digamos assim, sem excluir nenhuma aí, se alguém é membro de outra religião, mas as 3 maiores são essas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, certo? O cristianismo, como vocês sabem, nasceu no Império Romano, o islamismo, no Islã, século 17, com Maomé, e o judaísmo nasceu com o povo hebreu, certo? Cujo maior profeta é Moisés. Então, nós vamos estudar todas essas religiões e crenças religiosas ao longo das aulas de história, beleza? Preciso dar uma corridinha aqui porque nós temos aula de campo. Tranquilo? Perguntas vocês podem fazer na aula de campo daí. Alguns desdobramentos da teoria evolutiva. Um antropólogo chamado Edward Tyler publicou um livro chamado Cultura Primitiva. Ele foi o fundador da antropologia e na concepção dele, não somente os seres humanos evoluíam dos mais simples para os mais complexos, mas a cultura também evolui de um estágio primitivo para um estágio mais avançado. Beleza? Então essa foi a teoria do Edward Tyler. Não é só o ser humano que evolui do simples para o complexo, a cultura também evolui. Beleza? Mais para frente, um outro antropólogo chamado Lewis Morgan publicou um livro chamado A Sociedade Antiga, onde ele diz que o estágio evolutivo da humanidade é dado por 3 aspectos principais. Primeiro, o estágio da selvageria, depois da barbárie e depois da civilização. Barbárie e civilização vocês devem conhecer. Barbárie é, por exemplo, uma guerra. Civilização é o que nós temos hoje, por exemplo. E selvageria seria, por exemplo, um baile funk no carnaval na Avenida Paulista, né? Seria mais ou menos isso, entendeu? E o Morgan, por exemplo, ele dizia que os maiores estágios de civilização naquela época, no século XIX, eram representados pelos, pelos Estados Unidos e pela Europa. Esqueça o exemplo do baile funk, beleza? O baile funk está abaixo da selvageria, beleza? Selvageria elevada a -3, tranquilo? Ele dizia que o maior estágio de civilização da humanidade, quando ele fez o estudo, era representado pelos Estados Unidos e pela Europa. Lembra que a nossa historiografia é eurocêntrica. Foram os europeus os primeiros estudiosos daquilo que nós temos hoje. Beleza? Por isso que eles também foram os primeiros, eles digamos, se acharam os pais da história, né? De certa forma. Eu vou responder as perguntas, só um minuto. Então, pré-história, segundo o modelo do Lewis Morgan, era dado por um modelo eurocêntrico, onde o que dividia a pré-história da história, agora não era somente a invenção da escrita, era a invenção da escrita, a propriedade privada e a formação do Estado. Beleza? Era isso que dividia a pré-história de história, segundo a definição do Lewis Morgan. Já estamos terminando e vamos para a aula de campo. Só um minuto. Eurocêntrico é a historiografia, né, os conhecimentos focados no continente europeu, onde foram as primeiras civilizações, certo? Primeiras civilizações não, perdão. A primeira formação daquilo que nós conhecemos como cultura ocidental. Isso é o eurocentrismo, beleza? Tudo em volta da Europa. Então, o processo de hominização, como eu falei para vocês, nós, seres humanos, como espécie, somos da família dos hominídeos. Vocês vão estudar na biologia lá o sistema reficofage, esse da biologia. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza? Isso chama-se taxonomia, beleza? Das espécies. Nós somos da família dos hominídeos. E nós possuímos 2 gêneros específicos. Os nossos ancestrais possuíam, 2 gêneros específicos. Então, gênero Australopithecus e o nosso gênero de hoje, que é o gênero Homo, certo? Sabemos que nós sabemos hoje que somos Homo sapiens, mas existiam outras espécies do gênero Homo que nós conhecemos. Não são 75 gêneros fluidos e etc, beleza? Esqueçam isso aí. Esqueçam ideologia de gênero, pelo amor de Deus. Vamos lá. Só para passar rapidinho, o primeiro deles foi o Australopithecus afarensis, que nos legou o bipedalismo, ou seja, a capacidade de andar em 2 patas.
Logo em seguida veio o Homo habilis, na Tanzânia, que nos deixou os primeiros utensílios feitos na época do Paleolítico. Depois veio o Homo erectus, que teve um grande avanço, de certa forma, na história, que foi o domínio do fogo. Depois o Homem neanderthalensis, que nos legou o enterro dos mortos e, consequentemente, né, as primeiras religiões da história, os primeiros cultos, tradições da história. E logo em seguida, de 35 mil anos para cá, nós temos o Homo sapiens, que é como a nossa espécie é definida, beleza? A primeira ossada de Homo sapiens foi descoberta na França em 1868 e ficou caracterizada, de certa forma, pela pintura rupestre. Tranquilo? Ou seja, a pintura em cavernas. 1,7 bi é 1,7 milhões de anos. O que está mi é milhões e o que está mil é mil. Beleza? E ali no final, o Homo sapiens existe de 35 mil anos atrás até os dias de hoje. Beleza? Vamos finalizando aqui. Precisamos ir para a aula de campo. Senão o Elton vai me detonar aqui. Rapidinho, Elton, 3 minutos, só mais 3 slides. Vamos. Então, primeiro período paleolítico, de 500 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Qual foi a principal característica do paleolítico? Foi chamado de idade de pedra lascada. E por que pedra lascada? Porque naquela época, a principal característica era a produção de utensílios com lascas e pedras, ou seja, facas, pontas de flecha, perfuradores combinados com ossos, madeiras, etc. Domínio do fogo e pintura rupestre, que era a pintura das cavernas. É daí que nós falamos, né, o homem das cavernas, que nós conhecemos literalmente o homem das cavernas. Ou seja, aquilo que nós chamamos de nomadismo, certo? Homens viviam em cavernas, não viviam em casas que nem hoje, ou em mansões como vocês moram. Eu sei que todo mundo mora em mansão aí, né? Então, eram cavernas, beleza? Tranquilo? Vamos seguindo em frente para a próxima, a Revolução Agrícola, que aconteceu no Neolítico, de 10 mil a.C. a 3.500 anos antes de Cristo. Foi caracterizada pela sedentarização do ser humano. Sedentarização é o oposto de nomadismo. Nomadismo é o ser humano que não tem território fixo. Sedentarização é o ser humano com território fixo. Então todo mundo é sedentário. Dizem que não é, mas todo mundo é sedentário. Por quê? Porque todo mundo tem um lugar fixo na vida, que é a sua casa. Beleza? Você é sedentário ao quadrado, quem não faz exercício físico. Beleza? Sedentarização social, extração de rochas e minérios para utensílios e ferramentas agrícolas. Então, a característica principal do Neolítico foi a agricultura. Beleza? Tranquilo? E vamos para o último slide e logo em seguida para a aula de campo. É bem pré-história hoje mesmo. As outras aulas vai melhorar um pouco. Beleza? A idade dos metais, de 3.500 anos antes de Cristo a 1.000 anos antes de Cristo. Característica principal, a metalurgia, a fundição de metais e a produção de armas manuais. Lembra que eu falei para vocês? No Paleolítico, dominou-se o fogo. No Neolítico, dominou-se a agricultura. E na Idade dos Metais, pegou tudo que havia no Neolítico e no Paleolítico e juntou com a produção de instrumentos metálicos. Espadas, armas manuais, ainda na época dos gregos, dos persas, das guerras entre gregos e persas. Lembram disso? Alguém assistiu aí 300 de Esparta? Então, vocês sabem, já havia o domínio do fogo para a produção de instrumentos metálicos. Beleza? E o último slide. Aí fecha por completo e nós vamos para a nossa aula de campo. Vai fechar 28 minutos segundo o meu relógio. Era 3 mais 1. Na próxima aula nós falaremos sobre a ocupação humana na América. Tudo isso que eu falei resume-se ao seguinte: as nossas origens estão na África, pessoal. Beleza? Nós somos frutos de ancestrais africanos. Todos nós, não importa. Entendeu? Branco, amarelo, negro, não importa. Todos nós somos da África. E eu vou falar na próxima aula como nós ocupamos a América. Como que nós chegamos na América. Beleza? E é isso, pessoal. A aula teórica fica por aqui. Agora eu quero convidar vocês para um passeio para conhecer o Paleolítico, o Neolítico
e a idade dos metais no Minecraft. Fica com o Elton aí agora. Pera aí, professor Rômulo, eu gostaria ainda Claro, que... claro. Claro que você vai narrar, né, o lugar, só deixa eu Vou dar narrar. só deixa eu dar os avisos. Desculpa pela gaguejada, mas aqui a gente fica meio... Quando tem tempo fixo é difícil mesmo. Então, seguinte, gente, ó, todo mundo que tá aqui, a gente vai teleportar para um lugar. Eu vou dar um comando para vocês digitarem. Quando vocês digitarem esse comando, vocês vão se teleportar para um lugar. Esse lugar, fiquem todo mundo junto, tá? Porque a gente vai ir em 3 lugares. Então, vamos andar todo mundo junto para o primeiro lugar, depois para o segundo lugar e para o terceiro, ok? Isso. Não se espalhem, porque daí o Rômulo, ele vai explicar lugar por lugar. Ele vai mostrar como é que funciona. Tranquilo, gente? Então, ó, o comando que vocês vão digitar, eu vou colocar no chat aqui, ó. Vocês vão digitar /warp. Pessoal, presta atenção no comando aí. Vocês vão ter que digitar para se teleportar para o Paleolítico. /warp campo 01, que é a aula de campo 01, tá, gente? Ó, digitem esse comando, warp campo 01, todo mundo. Ô, Elton, voar, por favor. Beleza. Fica todo mundo aqui no centro. Isso. Todo mundo foi pro campo 01? Todo mundo tá aqui? Acho que foi. Foi? Acho que sim. Beleza, então. Sigam-me, pessoal. Vamos visitar um pouco o Paleolítico. Tranquilo. Se precisar sair, tranquilo. Tá. Ó, gente, o Paleolítico... Bom, o Rômulo explica aí. Vai lá, Rômulo. Vamos lá. Ô, Elton, O voar, por pessoal tá favor. muito... Vocês Coloca de parecem... dia. Se você quiser colocar de dia agora. Nossa senhora. Parece criança na creche. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, vou perguntar para vocês mais uma vez aqui. Qual que era a principal característica do Paleolítico? Eu espero que vocês tenham anotado o que eu falei. Fogo. Que mais? Domínio do fogo. Vamos lá. Que está representado aí no meio. Pintura rupestre, que está representada aqui na parede. E tem mais uma, vamos lá. Caverna. Caverna, ótimo. Os utensílios de pedra lascada, certo? Que estão representados aqui nas mãos dos nossos australopitecos aqui. Beleza? Tranquilo? Essa é a caverninha que representa o Paleolítico. Beleza? Em específico, através do domínio do fogo. Tranquilo? Não, dinossauro não tem aqui. Podemos ir na outra, Elton? Vamos, bora. Vamos? Eu falei, não demorou muito aqui, né? Não, assim... Vamos lá, sigam-nos. Os desenhos ainda não tinham... Como é que fala? Escrita, né? Não havia um vocabulário, eram desenhos Exato. para representar a realidade. Podem perceber Exatamente. o tipo do desenho. Não é um Os desenho desenhos- muito elaborado. Os desenhos representavam muito mais, digamos assim, o que os nossos ancestrais viam do que uma escrita formal. Até porque as primeiras escritas surgiam somente na Fenícia e na Mesopotâmia. Beleza? Aqui nós temos... Vem aqui todo mundo. Todo mundo foi pra lá. Beleza? A galera já tá no Neolítico já. Aqui nós estamos no período Neolítico, ou seja, idade da pedra polida. Me digam aí no chat, características do Neolítico. Espero que vocês tenham anotado. Qual que é a principal característica? Isso, agricultura, a revolução agrícola. Foi através da agricultura, vem aqui ver a nossa agricultura. Tem que atravessar a ponte pra ver bem, Rômulo. Oi? Atravessar a ponte pra enxergar bem. Tá. Aqui. Foi através da produção agrícola que os nossos ancestrais conseguiam estocar alimentos, certo? Então, a partir do momento que se começou a estocar alimentos e se sedentarizar, digamos assim, alguém caiu aí. E a vida começou a se sedentarizar, tem que socorrer ela que está na água ali. Ai, meu Deus. Você ajuda ali, Elton? Ó, gente, quem caiu na água, sobe por aqui, ó, por essa montanha aqui, ó. Isso. Vem pelo rio aqui, ó, reto aqui, ó, sobe por essa montanha aqui, ó. A partir do momento que começou a se sedentarizar a vida, ou seja, nós passamos do estágio nômade para um estágio de vida fixo, certo? As primeiras casas que o Elton construiu lá atrás, beleza? Essas pequenininhas aí. O estoque de alimentos e também o desenvolvimento mais avançado das armas,
certo? Das armas e das nossas ferramentas. Por exemplo, machados, certo? Lâminas, braceletes e tudo mais. Tranquilo? Então foi chamado de Idade da Pedra Polida. Lembra aquele colar com ossos de ossadas? Aquilo é fruto do Neolítico. Existe em museus até hoje. O Museu do Louvre tem um, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Vamos para a Idade dos Metais agora. Outro caiu da ponte. Ai, meu Deus. Sobe pela montanha quem caiu na ponte. Não, eu nunca gente. fui. Alguém já foi aí? Não, mas é o sonho de qualquer um que gosta de história. Beleza? Tudo pobre. Vamos ver a Idade dos Metais agora. Característica principal da Idade dos Metais começa com sedentarismo não. Também não é metal, é metalurgia. Porque metalurgia... Não, eu sei, mas acertou. Eu só quis brincar. Porque metalurgia engloba todo o resto, certo? Metal não é só ferro, não é só cobre, é tudo isso. Beleza? Então, a fabricação de espadas, a fabricação de escudos, certo? Na Grécia, na Roma Antiga, tudo isso caracterizou a Idade dos Metais. E a extração de minérios de rochas, beleza? Então, rochas que estão representadas aqui, ocorria extração de minério, esses minérios eram tratados, eram fabricados para a produção de armas e para a produção de lâminas, escudos e capacetes e elmos e tudo que vocês conhecem hoje e que vocês assistem nesses filmes historiográficos, tipo 300 e por aí vai. Beleza? É assim também no Minecraft. É assim no Minecraft também. Oi? É assim no Minecraft também. Todo mundo começa com pedrinha, começa fazendo ferramenta de madeira, depois de pedra, Isso. depois Vocês evolui para... Vocês percebem aqui também a evolução da agricultura, certo? Representada aqui do lado, ó. A evolução da agricultura, junto com a extração de minérios, permitiu um avanço enorme, uma expansão populacional enorme. Foi durante a Idade dos Metais o período da Antiguidade que mais cresceu a espécie humana. Beleza? Não, ainda não fazia, cacetinho. Ainda não. Tranquilo? Professor, Diga, pode perguntar. É que eu Qual não tenho tempo de responder porque eu preciso falar, entendeu? Mas agora que deu uma trégua, vocês podem perguntar. qual era o objetivo desses povos em fazer tanta armadura e equipamentos? Eles viviam em guerra? É a guerra. É a guerra. Se você pegar todos os povos da antiguidade, não houve um ano, eu acho que não havia guerra, sabe? Era dominação, era conquista, sabe? A barbárie Então, ainda existia, né? A barbárie existia. O ser humano, digamos assim, se sedentarizou. Se eu ficar perdido. Eu acho Mas que até hoje não teve um ano sem guerra. Não teve, infelizmente, né, cara? Não teve. É que a nossa natureza é assim mesmo, né? Infelizmente. Apesar de que houve grandes avanços e que nós vamos estudar pra frente, né? Com a evolução. É nesse sentido que eu vejo, digamos assim, a importância da... Muita gente fala que não houve importância, mas, pô, é inegável a importância da religião. É inegável. E nós vamos ver mais pra frente, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo e tudo mais. Beleza? Mesmo que você não De onde acredite. que vem a pólvora? Como processo De onde que vem a histórico. pólvora? Certo? A pólvora? Elton, Isso. responde aí, de onde veio a pólvora? A pólvora é uma invenção chinesa, mas daí não tem a ver com Da essa China, aula aqui, né? Nessa época ainda não havia sido inventada a pólvora. Isso. O alquimista chinês estava procurando o elixir da vida. É, Acabou formando a pólvora. exato. É a pedra filosofal. Já Beleza? estamos falando de outra era já. Não tem pólvora. Exato. Mas é interessante, Vamos estudar a gente fazer o paralelo com o Minecraft, né, do Paleolítico, do Neolítico, porque todo mundo, quando entra no Minecraft, principalmente no single player, você entra na era Paleolítica, você não tem nada ali, nenhuma ferramenta, não tem nada. Daí você começa a extrair materiais da natureza, madeira, você faz uma ferramenta de madeira, de repente você, com uma picareta de madeira, você quebra pedra, então você já faz uma ferramenta de pedra lascada, então você já está saindo do Paleolítico. Certo. Você desenvolve o fogo, com o fogo você consegue pegar o carvão e derreter, fazer o ferro, então você já sai do Paleolítico, começa a entrar no Neolítico, né, que você consegue já ter ferramentas rudimentares, constrói sua casinha lá, pronto, já é Neolítico, né, já tem a casinha, uma base,
E- o Minecraft é a evolução da pré-história. Exatamente. E a partir do momento que você faz seu primeiro item de ferro, você entra já na era da Idade dos Metais, exatamente. Então a partir daí é a Idade dos Metais. Só que o Minecraft ele vai além, né? Você tem o circuito de redstone, que é a eletricidade, você tem o diamante, né? Para você extrair diamante, refinar o diamante, você tem todo um aparato tecnológico. Então jogar Minecraft é você passar pelo Paleolítico, pelo Neolítico, pela Idade dos Metais e até chegar na Revolução Industrial, né? Que você tem as maquininhas. Então, Tanto é que então- também quando você chega na Idade do Ferro, você ganha uma conquista do Minecraft também. exatamente, Exato. é uma conquista do jogo, né? É com esse nome mesmo. Uhum. É bacana, isso aí que o Elton falou. Bacana. O Minecraft é o exemplo aí da pré-história. Tranquilo? Ô, Elton. Oi, Esse comando vai ficar até acabar a aula? Uma pergunta? Pode, mas vamos perguntar. voltar. Quer voltar pra sala? Não, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Podem perguntar aqui, gente. Vamos lá. Tem 20 minutos. Pessoal, então deixa eu falar uma coisa aqui, rapidão. Eu posso... Pessoal, só um pouquinho. Pessoal, vou escrever no chat aqui. Um momento, né? Então, era basicamente isso. A visitação de campo é rapidinha mesmo. A gente achou que ia demorar mais, mas é só para vocês verem mais uma experiência de prática, para não ficar só na sala de aula, só no quadro, entendeu? Então, mas a aula basicamente terminou. Se vocês quiserem perguntar alguma Isso. coisa, beleza? Era isso aí, basicamente. É a história básica. As Aí, na próximas, semana que vem, as próximas semana que vem- aulas... Pode terminar, Isso, perdão, pode falar. para interromper, pode falar. Não, só ia falar que semana que vem a gente vai ver como que se deu a ocupação da América. Como que nós saímos da África e chegamos na América. Se nós viemos pelo Atlântico, se nós viemos pelo Estreito de Bering, e as principais teorias de como os primeiros povos americanos, né, pré-Colombo, que foi Colombo que descobriu a América, se desenvolveram. Isso na próxima aula, tranquilo? Gente, toda aula de história a gente vai trazer uma construção nova para vocês. Essa construção aqui, por ser um tema mais simples, né, paleolítico, neolítico, ela não tem tanto detalhe. Então, assim, ó, a construçãozinha mesmo, a aula de campo é mais rapidinha. Nas próximas a gente vai investir um pouco mais, porque o conteúdo vai ser mais interessante, vai ter mais riqueza de detalhe. Então a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais nas aulas de campo também. Ok? Essa aula de campo foi uma aula inicial, uma aula inaugural, para vocês entenderem qual que é a Se ideia. eu cair no void, Se cair no Void, digita Warp Campus 01, que nem usou para voltar aqui para cá. Esse comando vai estar funcionando depois da aula? Vai estar funcionando. Vocês podem visitar quando quiserem aqui a Warp 01. Todas as Warps a gente vai manter elas ativas. Vão ser várias, tá? Não tem uma só, vão ser várias. Colombo batizou a América. Não, Colombo batizou a América, digamos assim. Américo Vespúcio chegou na América, mas não sabia que haviam chegado. Ele achava que não era América. Entendeu? Mas o nome ficou da Américo Vespúcio, por isso que se chama América. Todo mundo pensa que foi Colombo, né? Então, havia uma briga. É a mesma briga entre Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama. Certo? Nós vamos ver tudo isso aí mais pra frente. Tranquilo? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides também. A gente é animais? Bom, do ponto de vista evolutivo, sim. Muito obrigado, pessoal. Quem precisar sair, fica tranquilo. Mas, pessoal, daqui a pouco tem aula de geografia. Isso. Lá na sala. Então todo mundo voltando para a sala. Para voltar para a sala, vocês usem o Warp. Ó, vou digitar o comando. Warp Vamos voltar pra sala. Universidade. Então todo mundo volta para Warp Universidade. Vamos lá, a gente conversa lá. Próxima aula é geografia. A gente vai ter aula de campo também na aula de geografia. Vai ser bem legal. eu vou ter que ir. Muito obrigado pela aula. De nada, valeu. Espero que tenha gostado. Vai ser às 4, daqui 15 minutinhos. Daqui 15 minutos. Fiquem à vontade, gente. Tranquilo? E a hora do lanche? A hora do lanche é agora. Vai lá. Seria bacana, né? Todo mundo dá um endereço, a gente enviar um iFood para cada endereço, assim, ó, a aula do lanche. Daí cada um recebe um Exatamente. iFood bem na hora da... Exatamente. Interessante. Opa! É uma boa, né? É. Vamos pensar numa coisa assim. Tem que pedir a licitação. Ô, Elton, por favor, barra voar pra ela. Barra voar.
Isso mesmo. Rapaziada, velho. Nossa, curti demais. Só pedir meu endereço. Beleza.